Bom dia, galerinha. E aí, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma bateria relativa ao estudo das frações? Então, só para a gente recapitular, né? Só para a gente relembrar, uma fração representa uma parte de um inteiro, de um todo, uma parte de um lote, uma parte de uma balinha, uma parte de uma cédula, uma parte de uma pizza, uma parte de um campeonato de futebol, tá? Então, fração significa dividir em partes iguais, dividir em partes de tamanhos iguais, ok? Então, seguindo as nossas atividades, nós temos aqui, pessoal, o seguinte: preencha os quadros observando as figuras de acordo com o modelo. Então, nós vamos preencher de acordo com o modelo. O modelo é um triângulo que foi dividido em duas partes e que uma parte foi colorida, certo? Então, figura A, partes pintadas, uma. Total das partes, duas partes, né? Como vocês estão vendo aqui. Fração. O denominador é a quantidade de partes que o inteiro foi dividido e o numerador é a quantidade de partes que eu peguei. Como fica a leitura dessa fração? 1/2, certo? 1 sobre 2, leitura 1/2. Segunda figura, ou figurinha da letra B. Como nós podemos perceber aqui, a figura foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes. Dessas 8 partes, 1, 2, 3, 4 foram coloridas. Então, respondendo aqui, partes pintadas foram 4 partes. Total de partes, 8 partes. Fração. Na fração nós temos o numerador, a quantidade de partes que foram pintadas, que no caso é 4. E nós temos o denominador, a quantidade de partes que o inteiro foi dividido, que no caso é 8. Como se lê essa fração? Essa fração tem leitura 4 oitavos. Tá ok? 4 oitavos. Figurinha da letra C. Como nós podemos ver, ela está dividida em 1, 2, 3, 4 partes. Dessas 4 partes, 2 estão pintadas. Respondendo à pergunta aqui relativa à figurinha C. Partes pintadas, 2. Total das partes, 4. Fração. Como eu já disse, o numerador da fração é a quantidade de partes que foram pintadas, 2. O denominador da fração é a quantidade de partes em que a figura foi dividida, 4. Como se lê essa fração? A fração tem leitura 2 quartos. Ok? Figura da letrinha D, como nós podemos verificar, a figura está dividida em duas partes e todas as duas partes estão pintadas. Nesse caso aqui, a fração ela é chamada de fração inteira. Tá? Vejam bem como é que vai ficar a representação aqui. Partes pintadas, duas partes. Total das partes, duas também. Fração. O numerador da fração é a quantidade de partes que foram pintadas. No caso, 2. O denominador da fração é a quantidade de partes em que o inteiro foi dividido. Também 2. Olha aqui aparece uma característica. O numerador ele é múltiplo do denominador. O numerador está na tabuada do denominador. Toda vez que isso acontecer, a fração ela é chamada de fração inteira. Tá? Porque você pegou uma laranja e comeu toda a laranja. Pegou 2 laranjas e comeu todas as 2 laranjas. Você pegou 10 sacos de cimento e utilizou todos os 10 sacos de cimento. Então, são, nesse caso, frações inteiras. Como é que fica a leitura dessa fração? Então, o numerador é 2
feito a leitura normalmente, e a leitura que vai mudar é a do denominador. Quando o denominador é 2, como vocês podem ver no exemplo, a leitura é meio. Se for 1, meio. Se for 2 ou mais, está no plural, será 2 meios. Ok? Agora, pessoal, aqui na figura da letra E, uma questão que nós temos que considerar. Se eu olhar com atenção, a figura não está dividida em partes iguais. Por isso, eu vou acrescentar uma divisão aqui, e aí sim você vai perceber que a figura está dividida em partes iguais, certo? Então, nesse caso, a figura está dividida em 6 partes e uma parte está pintada. Então, na resposta, partes pintadas, uma. Total das partes, 6. Fração. Na fração, como já disse, o número de partes pintadas é o numerador, 1. O número de partes total é o denominador, no caso, 6. Como ficaria a leitura dessa fração? 1 sexto. Lembrando que a palavra sexto com S refere-se à quantidade de partes. Sexto com C, depósito de, por exemplo, roupas. Tá bom? Bom, pessoal, caso vocês tenham a necessidade, dê uma pausa no vídeo, tá? E eu estarei apagando a minha lousa digital aqui para poder continuar, tá? Então, 4/8, 2/4, 2 meios e 1 sexto. Continuando, pessoal, na outra parte da folha, né? Represente com um desenho. Represente 5/9. Bem, pessoal, 5/9 quer dizer que o meu inteiro está dividido em 9 partes. Então, vamos lá. 9 partes. Então, vou pegar, por exemplo, um quadrado. Vamos dividir ele em 3 linhas e 3 colunas. E isso vai dar um total de 9 partes. Me perdoe porque as partes realmente não estão iguais. Então, 5/9 quer dizer que eu vou pintar 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, das 9 partes, eu pinto 5 partes. 3/8. 3/8, posso dizer com muita segurança que a forma mais fácil de representar essa fração é com uma pizza. Tá? Lembrando que a pizza grande ela é dividida em 8 partes. Então, desculpe pelo fato das linhas não estarem perfeitamente retas. Então, eu faço mais um vezes numa pizza e eu tenho 8 partes. O mais, como vocês viram, e o vezes 8 partes. 3/8 quer dizer que o meu inteiro está dividido em 8 partes. E eu vou pintar 3. 1, 2, 3 partes. 3/8, ok? 3/4. Uma pizza média, né? E nessa pizza média eu faço apenas o sinal de mais. Nesse caso, como vocês podem ver, foi dividido em 4 partes. 3/4 quer dizer que eu vou pintar 3 das 4 partes. 1, 2, 3 partes. Nesse caso, 3/4. Ok? Então, 5/9 divide em 9, pinta 5. 3/8 divide em 8, pinta 3. 3/4 divide em 4 e pinta 3. Eu vou apagar, caso vocês tenham necessidade. Dê uma pausa no vídeo aí, tá bom? Continuando, pessoal, exercício de número 2.
Aqui no exercício de número 2, como vocês podem perceber, está dizendo assim, ó, a fração é utilizada para representar uma parte ou mais partes de um inteiro que foi dividido igualmente. Lembre-se bem, dividido igualmente. Veja as frações representadas pela parte colorida e complete. Letrinha A aqui, pessoal. Como vocês podem ver, né, eu tenho aqui uma pizza grande. Ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E das 8 partes, 1, 2, 3, 4, 5 estão pintadas. Então, o numerador é a quantidade de partes pintadas, 5. O denominador é a quantidade total de partes, 8. Fração correspondente, 5 oitavos. Ok? Leitura, como já disse, 5 oitavos. Ok? Aqui, nós temos uma barra, né, que foi dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 partes, pessoal. As 15 partes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 partes estão pintadas. Numerador, quantidade de partes pintadas, 8. Denominador, quantidade total de partes, no caso, 15. Então, como fica a fração? O numerador da fração é o número 8 e o denominador da fração é o número 15. Leitura. De 11 acima, pessoal, nós temos a de 11 acima até o 99, depois do 101 até o 999, depois do 1001 até o 9.999, nós temos uma leitura que é feita da seguinte forma. Eu leio normal, tanto o numerador quanto o denominador, e acrescento a palavra avos. Tá? No caso aqui, a minha leitura é 8, 15. Meu i ficou um pouquinho feio, me perdoem. 8, 15 avos. Tá certo? Então, na continuidade, nós temos aqui, pessoal, uma figura e, infelizmente, o meu desenho aqui está fora de escala. Não é que as partes necessariamente são diferentes, mas ele está fora de escala. Mas vamos considerar que as partes aqui são iguais, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes. Das 6 partes, 5 estão pintadas. Tá certo? Professor, mas por que o senhor está dizendo que simplesmente está fora de escala? Porque, na verdade, como vocês podem ver, não tem como eu fazer uma divisória aqui, as partes ficarem iguais. Justamente porque o desenho ele não está correto. Naquele caso anterior, é porque realmente precisava de mais uma divisão, as partes poderem ficar iguais. Tá? Então, partes pintadas, 1, 2, 3, 4, 5. O nosso numerador é o número 5. Denominador total de partes, como já disse, 6 partes. Fração, como que fica? O numerador é 5, o denominador é 6. Leitura da fração. O numerador a gente lê sempre normalmente, 5, tá bom? E o denominador é que muda a leitura, quando é de 2 a 10, depois com o denominador 100, depois denominador 1000, ou seja, os múltiplos de 10, né? Perdão, potências de base 10, 10, 100, 1000, 10.000, 100.000, mas nesse caso, né? Como é que vai ficar a leitura dos 6? Sextos, né? Inclusive hoje é sexta-feira, né? São 5 sextos. Então, para a gente poder continuar, eu vou ter que apagar aqui novamente. Caso vocês tenham necessidade, dê uma pausa no vídeo e faça as suas correções. Continuando, galera, última parte, exercício de número 3. Escreva como se lê
as frações. Aqui nós temos os 3 casos que eu exemplifiquei com vocês. Eu vou fazer eles primeiro, vou deixar a letra B por último. Veja bem, no caso aqui, denominador 10. Como que a gente faz essa leitura? 10 quer dizer que está dividido em 10 partes iguais, décimos, certo? Então, aqui no caso, a gente tem 3 décimos. Bem, como tem som de S, né? Mas, nesse caso, a gente escreve com C, décimos, tá? E tem acento. Proparoxítonas são acentuadas. Letrinha C, como eu disse, vou pular a letrinha B. Denominador, 1000, então 2 milésimos. 2 milésimos. Mais uma vez, proparoxítona, tem acento. E 9, denominador 100, centésimos. 9 centésimos. Olha com atenção. Décimos, centésimos e milésimos. E no caso, o 15 é aquele detalhe que eu falei, né? A gente vai fazer a leitura normal e acrescentar a palavra avos. 5, 15, avos. Certo? Então, 5, 15 avos é a nossa fração. Bom, eu preciso apagar a lousa e vocês deem uma pausa caso haja necessidade. 3 décimos, 5 quinzeavos, 2 milésimos e 9 centésimos. Bem, pessoal, todos vocês, né, tenham um ótimo dia, abençoado por Deus, tá bom? Fiquem todos com Deus, em nome de Jesus.